Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos e àqueles que vão se conectar à Ibajade a partir de agora. Nós já temos investido aqui meia hora de oração, né? E agora na mensagem nós vamos compartilhar também com os que estão nos seus lares. Que Deus abençoe a boa palavra dele, que alcance e transforma os nossos corações. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A igreja está aqui? Amém. Amém. Está lá também nos lares, nas casas, celebrando o Senhor, o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino, esse cântico, Jesus em tua presença. Adoremos ao Senhor. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Digno de honra e glória és tu, Senhor Jesus. E nós reconhecemos o poder da tua obra, seu sacrifício na cruz do Calvário, seu sangue vertido por nós pecadores, que nos livra de toda a maldição do pecado. Te adoramos, Senhor, pelo teu evangelho, que é o poder do Senhor para todo aquele que crê. Ó Senhor Deus, nós te damos graças e agora pedimos, abre o nosso entendimento, nos ajuda a compreender a tua palavra, que ela faça sentido em os nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E nós mudamos a nossa série hoje. E o nome da série agora é O Surpreendente Jesus da Bíblia. Você já se acostumou com Jesus? Já está acostumado? Está tranquilo? Que pena. Porque ele tem muito para nos surpreender. Não se acostuma, não acha que é previsível não. Porque o Senhor Jesus, ele é surpreendente. Eu vou mostrar isso nas próximas quartas-feiras. Como nós não podemos achar que já está tudo muito organizadinho, que já acabou, que é assim mesmo, para a gente não cair no esfriamento espiritual. Amém? Amém? E tudo que Jesus fizer, seja por nós celebrado, reconhecido, e que a gente possa dizer diante dos feitos do Senhor: por essa eu não esperava, Ele me socorreu. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, né? E a série, ela está baseada nesse versículo de Mateus 8, verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quem estiver em casa, abra também a sua Bíblia, acompanhe, para ver o que diz a palavra do Senhor.
E só para os irmãos gravar o nome da série, vários sermões eu vou trazer aqui mostrando o que Jesus faz. O surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. 8:27. Olha o que diz a palavra. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você não entendeu, né? E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tá, você não leu o contexto. Eles estavam no mar, a água se agitou, houve uma tempestade, e Jesus deu um psiu para o vento, para o mar. E da tempestade para a bonança, no estalar dos dedos. Os discípulos ficaram impressionados, e eles já conheciam Jesus, já tinham visto o poder do Senhor, já conheciam, já estavam andando com Ele. Mas diante desse feito, eles se quebraram, falaram: nós temos conhecido, nós achamos que Ele é o Messias, mas que poder é esse? Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Coisa que ninguém tem autoridade senão o próprio Deus. É uma pergunta, lógico, com uma resposta pronta. Esse é Jesus, o surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. E nessa noite nós vamos nos surpreender com Jesus, no mesmo capítulo 8, mas nos versos de 1 a 4. O 8:27 é o que inaugura a nossa série. Amém? Amém. Então toda quarta-feira que você vir aqui, que eu estiver pregando, eu vou encher você com essa palavra. O surpreendente Jesus da Bíblia. Sabe por quê? Para você não ficar achando que Jesus é assim mesmo, que você já conhece tudo dele. Tem muito a ser conhecido do nosso Senhor. Amém? Assim também os que nos acompanharem, onde chegar essa palavra que nós anunciamos aqui na Ibajade nessa noite. Capítulo 8, versos de 1 a 4. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes isso a ninguém, mas vai ao sacerdote, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou para que lhe sirva de testemunho. Posso ouvir graças a Deus? Amém. Amém. Graças a Deus pelo Jesus surpreendente. Terminado o capítulo 7 de Mateus, ele encerra um sermão que começou lá no capítulo 5. Estava no alto da montanha. E é algo bem interessante, né? Você vai acompanhar nas trajetórias de Jesus. Toda vez que ele desce do monte, ele tem um encontro extraordinário embaixo do monte. Ora é leproso, ora é endemoniado, pessoas enfermas. Cada descida do monte, o Senhor Jesus tem um encontro com pessoas necessitadas ainda da graça e da misericórdia dele. Graças ao Senhor, que o nosso Deus é muito misericordioso. Amém? Amém. Glória a Deus. Onde está o surpreendente Jesus da Bíblia? Em Mateus 8, de 1 a 4. Bem, talvez você saiba, e eu vou refrescar a tua memória. Se você não sabe, eu vou então trazer algo para você aprender e não esquecer. O leproso na Bíblia, ele não era apenas um enfermo. Porque muitas vezes nós nos condoemos, nós ficamos compadecidos da dor de um leproso por causa da enfermidade, que é as necroses. O corpo vai apodrecendo e vai perdendo os membros. Eu nunca vi um leproso, é uma doença bem complicada. Em alguns lugares ainda hoje existem leprosários. Cidade de Itu, próximo a nós aqui, tem uma vila de pessoas acometidas de lepra.
realmente é uma enfermidade de uma ordem grave. Bem, nos dias de Jesus, ela tinha uma situação que piorava, porque o senso comum e até a interpretação religiosa dos próprios judeus para um leproso é que a pessoa era acometida dessa enfermidade por causa dos seus pecados. Continuasse isso funcionando, nós ia ter que ter lugar só para a gente são, que ia ser um puxadinho do canto do mundo, né? Porque a quantidade de pecados que se multiplica dia por dia, se cada um que pega, descer o juízo de Deus e acometer de lepra, seria complicado. Bem, naqueles dias, esse era o entendimento. E de fato, as Escrituras apontavam para essa questão dessa justiça de Deus sobre pessoas desobedientes. Então veja, a pessoa já estava acometida de uma enfermidade grave, associada à ideia de que ela era uma pessoa que ofendeu Deus numa gravidade extrema. O juízo de Deus desceu sobre essa pessoa. Então, se vai passando perto de você um leproso, você fala, não é gente boa. Ofendeu Deus, está com lepra. Esse era o entendimento. Para piorar a situação, essa pessoa também ela não tinha a oportunidade de ter convívio social. Ó, vai piorando a situação. A enfermidade, a ideia religiosa, a vida social dessa pessoa acabava porque ela não podia entrar na cidade. E todos que estavam na cidade tinham direito de tacar pedra no leproso. E o leproso só tinha um direito, de gritar que ele era impuro e que ele estava naquela situação merecidamente. Esse era um direito do leproso. Ele podia apenas dizer essas palavras, que ele era um impuro. É fácil isso? Então, como a religião via essa situação? Como castigo de Deus. Como a sociedade via aquela enfermidade, aquela situação? Ela via como um risco de saúde pública essa pessoa para o lado de fora. Então tem que apedrejar para não entrar na cidade. O surpreendente Jesus da Bíblia, ele vem na contramão de tudo isso. Ele passa por cima desse senso da religião, passa por cima desse senso da sociedade, e ele não somente vai na direção do leproso, não desvia, como ele também manda os seus discípulos, quando em viagem, ele fala, não se desvia dos leprosos. Dá atenção para eles. Ministra sobre eles, aqueles que aceitaram. E glória a Deus por essa atitude do Senhor Jesus, que ela vai nos ensinar muito nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai derramar conhecimento e lições de vida para a gente aprender e não esquecer. Aprender e não esquecer. Amém? Amém? Então vejamos como que nós podemos trazer aqui para nós o conhecimento desse Jesus, desse ser tão amoroso, tão compassivo, tão compadecido da dor do outro, tão pronto a servir. O que a gente pode aprender? Nós aprendemos com esse Jesus, através dessa passagem, o seguinte, que Jesus, ele vê e ouve quem o procura. Ele enxerga e ele também tem ouvidos para ouvir. O leproso não era visto pela sociedade como pessoa boa, como uma pessoa digna, como uma pessoa até mesmo com direito à vida. Já era um morto que transitava só esperando a hora de parar de respirar para ser levado à sepultura. Mas tecnicamente já não tinha mais convívio, não tinha relacionamentos. Mas esse Jesus surpreendente, ele vê, ele procura, aqueles que o procuram, é por ele atendido. Atende a porta ali. Então veja,
na contramão de todos aqueles que estavam rejeitando e até agredindo, esse Jesus, ele ouve a palavra desse homem que não tinha direitos, mas Jesus lhe dá o direito de falar e de pedir. E Jesus não somente fala para ele, mas Jesus toca nele. Então diz aqui o verso de número 3. Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da sua lepra. Assim como Jesus ouve, e assim como Jesus vê quem o procura, no exemplo de Jesus nós temos que abrir o nosso olho e também o nosso ouvido para o nosso semelhante, amados irmãos. Não significa que nós vamos oferecendo aprovação para aquilo que Deus reprova, como na área da sexualidade, como na área de comportamentos inadequados. Mas antes de trazer julgamento, antes de trazer uma palavra, né, de repulsa, de condenação e de juízo, olhos que veem com amor, ouvidos misericordiosos, assim como o do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso não te surpreende? Isso não faz a diferença, conhecendo a situação? Mas tem mais, eu quero mais lição desse texto para nós, a lição do leproso, de Mateus 8, de 1 a 4. É que Jesus muda a história de vida. Diante de tudo que eu te falei, qual era a expectativa de um leproso para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para o seu futuro? Nenhuma, irmãos. Como eu disse, o leproso ele já tinha a sua sentença de morte, todos nós temos, né? Nós nascemos já com caminho para a sepultura. Nós sabemos o dia, mas essa é a trajetória do ser humano. Ele nasce para um dia morrer. O leproso parece que ele estava mais próximo disso, a não ser que, segundo o senso comum ou o entendimento daqueles, esse aí ele fez coisa muito grave, eu acho que Deus está punindo ele para ele ficar mais tempo na terra sofrendo. Não que eu estou dizendo, eu estou imaginando com a mente daqueles que traziam o juízo humano para cima dessa situação. Mas Jesus, ele muda a história daquele homem. Quando aquele homem pede que queria ser purificado, Jesus não somente dá uma palavra, mas ele toca naquele corpo machucado, ferido, podre. E naquele momento, então, aquele homem recebe a cura, restaura os seus tecidos, e aquele homem se vê curado. E agora Jesus então diz para ele: vai, procura o sacerdote e faça conforme a lei. Pela lei você estava condenado, agora pela lei você estará absolvido. Vai lá, mostra-te ao sacerdote, e você vai ser reinserido para a sua família, para a religião, para a sociedade. E glória a Deus, porque Jesus, ele tem poder para mudar a história. Ele já mudou a tua? Amém? Glória a Deus. É interessante que nós não encontramos nos leprosos, mas o homem no pecado, qual a diferença que tem? O homem sem o sangue de Jesus, sem a obra de Jesus, qual a diferença? Qual é a situação de um homem, um ser humano, que ainda não tem Jesus? Mas Jesus muda a história daquele homem que não tinha perspectiva. Glória a Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Eu vejo que os irmãos têm trazido sempre, talvez quem nos acompanhe, diz assim: aquele meu parente, aquele meu filho, aquele meu descendente, meu neto, aquele conhecido, é uma pessoa que não tem jeito. Não abre a mente para aceitar o Senhor e Salvador Jesus. Mas olha, não dê crédito a essa crença, não acredite nisso, porque eu e você fomos colocados na presença de Jesus quando estávamos também na situação da maldição do pecado, pecadores caminhando para o inferno, e Jesus veio em nossa vida e abriu o nosso entendimento, e mostrou que não era simplesmente um ato religioso, mas era um ato espiritual, aceitá-lo.
e receber o poder do sangue de Jesus. Amém? Amém. Você já pôde olhar assim para trás e falar assim: eu já tenho 30 anos que eu aceitei Jesus, 20 anos, 10 anos, 5 anos, não importa quanto tempo, olhar lá para trás e falar: e se eu não tivesse aceitado o Senhor Jesus lá, o que eu seria hoje? Eu posso garantir, você teria piorado muito do que era, e não melhorado. Jesus, ele tem o poder de mudar histórias, ele está mudando a nossa, e glória a Deus. Amém? Amém. A gente muitas vezes fala assim: os dias são muito repetitivos, todo dia, né? Toda semana tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nenhuma semana tem dia diferente, né? Podia ter um nome diferente, né? Podia ter o 7º, 8º, 9º, 10º e tal, né? Para a gente não ficar segunda, terça e quarta, toda vez, 7 dias da semana, o mesmo nome. E aí tem que levantar, tem que trabalhar, tem que ir para a igreja. E aí a igreja entra na lista da rotina. E aí você vai entrando num estado de cansaço, de achar que a vida é chata, né? Que todo dia é a mesma coisa, nada novo acontece, que a tua vida está muito previsível, né? Quando dá umas ventanias, dá um chacoalhão, você fica meio assim, aí passa, fica bonança, fala assim: está dando até sono na vida, queria tanto ter um probleminha para poder ficar divertido. Pede isso não, aproveita o tempo que está bom, queridos. E aproveita bem a vida, em nome de Jesus. Mas eu devolvo aqui porque Jesus está fazendo com aquele homem leproso. Ele foi leproso à presença de Jesus. E Jesus deu a oportunidade dele pedir, ele pediu para ser purificado. E Jesus atendeu. Ele falou: quero ser limpo. Fica limpo, fica purificado. E a história daquele homem mudou. Glória a Deus. Aquele seu parente, ele pode ter a vida mudada sim. Pode ser que a dependência seja do álcool, pode ser que seja da droga, pode ser que seja da mentira, pode ser que seja a dependência dele da promiscuidade, que é grave também, pode ser, né, de qualquer forma que seja. Jesus é o Senhor que muda a história. Glória a Deus! Precisamos crer nisso, porque essa é a mensagem que nós entregamos ao mundo e que nós recebemos do nosso Senhor. Nós aprendemos ainda, aqui em Mateus 8, de 1 a 4, com o leproso que foi purificado, que Jesus tem poder para purificar o ser humano pecador. A palavra de Jesus. Ele não exige nenhum sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Aleluia! Nós estamos bem próximo aqui da Páscoa. A Páscoa de Jesus, ela não é sobre chocolate. Eu gosto muito, né? Se alguém quiser presentear a gente, olha, falei para vocês que eu estou falando mesmo. Não, fiquem tranquilos, estão desobrigados disso, viu, irmãos? É só uma brincadeira, mas é muito mais do que isso. A Páscoa de Jesus significa o poder de purificação que Ele tem sobre a nossa vida. No caso, o leproso foi purificado de uma enfermidade, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, que nós meditamos esses dias atrás, no capítulo 1, diz assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versos 9 e 10. O poder que Jesus tem de purificar o ser humano. E todo aquele que vai à presença do Senhor, que tem um encontro com Jesus, recebe esse derramamento, esse cuidado do Senhor. E assim como aquele leproso que foi tendo a sua enfermidade saindo do corpo e entrando saúde, é isso que Ele vem fazendo também sobre a nossa vida, trazendo sobre nós algo novo, um ser novo para ser apresentado diante do Pai, um ser purificado pelo poder do sangue de Jesus. E nós vamos vendo na história como que Jesus operou isso. Tantas outras pessoas foram purificadas, foram tratadas de seus pecados, foram limpos. O próprio apóstolo Pedro, que estava lá no seu barco pescando, cuidando dos seus negócios, e Jesus olha para aquele homem e fala: ó, vem andar após mim,
eu vou mudar a sua vida, você vai deixar de ser um homem pescador, e quase igual também, e pecador, pescador e pecador. Olha só. E eu vou transformar a sua vida. Jesus purificou a vida do apóstolo Pedro. Jesus já tinha ido para a cruz, passou 3 dias na sepultura, ressuscitou. O Pedro apóstolo, naquele momento em que o Senhor já não estava mais fisicamente presente, ele diz assim: eu vou voltar para a velha vida, eu vou pescar de novo. E como eu tenho brincado, né, irmão Benedito? O homem era ruim de pescaria, né? Passou a noite toda pescando, não pegou nada. E Jesus já estava assando peixe lá na beira sem rede, sem nada, tinha um peixe para assar e preparar para eles, né? Mas o Pedro, quando ele tem um encontro com Jesus ressuscitado, lá no final do Evangelho de João, esse homem se derrama diante do Senhor e pede perdão ao Senhor Jesus por desejar a velha vida. E agora o Senhor Jesus o restaura e fala para ele assim: Pedro, tu me amas? E o Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Há quem diga que porque Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Eu não sei. Mas Jesus fala para ele: pastoreia as minhas ovelhas, dá a ele tarefa. E Jesus o perdoa e o purifica. E a partir daí, o que nós encontramos é um novo Pedro. Já era tratado, mas a partir desse episódio, nós vamos encontrar as cartas de 1º e 2º Pedro. Que nós vamos encontrar um homem resignado, dizendo assim: olha, tenha paciência no seu sofrimento. Não seja ansioso, inquieto, não. O sofrimento nos aprimora na fé. Olha o Pedro falando isso. E esse Pedro não foi aquele que pegou a espada e deu no pescoço lá do soldado? Um pastor disse que ele era ruim de pesca, era ruim de mira. Porque mirou no pescoço e acertou na orelha. Não sabia nem usar direito a espada. Né? Porque ele deu para matar mesmo o soldado que arrastava Jesus. Né? E aí Jesus então restaura também a orelha do soldado. Mas o que eu quero mostrar é que Jesus tem poder para purificar o ser humano pecador. E é isso que faz a diferença no mundo. Por isso, amados irmãos, esse surpreendente Jesus da Bíblia não pode parar de ser anunciado. Quantas vezes nos calamos e paramos de anunciar o Jesus que pode transformar vidas e falar desse Jesus que tem poder para purificar um leproso que não tem acesso a nada, que tem poder para purificar um homem pecador que não tem comunhão com o Pai, que não tem comunhão com Deus, que está perdido, que tem uma vida precária, ruim em cima da terra. Porque você pensa que dinheiro e fama e conforto dá vida boa para as pessoas, não dá não. Não que seja ruim essas coisas, são boas, mas sem essa essência, o Jesus que nos purifica, para que serve? O luxo, que por uma palavra, uma letrinha só, se transforma em lixo. É só tirar o U e colocar o I. Luxo e lixo. Toma cuidado. Então esse Jesus ele tem poder para purificar o ser humano pecador. E é por isso que o Evangelho está confiado a nós como igreja, corpo de Cristo, irmãos, para anunciarmos por meio da nossa vida, para falarmos que Jesus purifica o homem pecador. E o ser humano ele só melhora quando ele vem de verdade a Cristo, como esse leproso que vai ao Senhor Jesus e pede: eu quero ser purificado. Jesus tem poder para purificar o ser humano. E por fim, a 4ª lição aqui, que a gente vai aprender dessa história do leproso na purificação, é que Jesus não rejeita ninguém, nem a mim e nem a você. Ele não tem rejeição. Não tem esse ou aquele que Jesus diz: esse aí não vai dar não. Deixa eu ver aqui. Aquele ali, não. Vai descer.
Ele não rejeita ninguém. Glória a Deus por isso. Amém. E quando nós olhamos nas Escrituras, como esse Jesus é maravilhoso. Em João no capítulo 4, ele encontra com a mulher samaritana. Em João capítulo 8, ele encontra com a mulher adúltera. Vai ao encontro. E uns ele vai ao encontro, outros vêm ao encontro dele. Em Lucas, no capítulo 19, Jesus vai à casa de Zaqueu. Ele anda e não rejeita. Ele não rejeita aqueles que vêm à sua presença, ou aqueles a quem ele se destina. Ele não rejeita, ele não tem rejeição. Glória a Deus por isso. Né? Rejeitaria o Senhor aquelas pessoas mais difíceis que estão à nossa volta? Eu sei, eu também não quero dizer que nós somos, porque nós somos cristãos, agora a gente não tem mais dor emocional. Agora nós somos cristãos. Tudo bem. Não! Nós temos dor emocional sim. Dói quando nos persegue, dói quando fala mal da gente. Machuca quando lançam mentiras sobre as nossas costas. Nós sentimos dor emocional. Dói o coração. Palavras malditas que vêm sobre a nossa vida. Não é verdade? Mas o que eu tenho a dizer a respeito disso é que somente Jesus para acolher e transformar essas vidas no nome dele, só no nome dele. Esse mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? E em Jesus nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. Ele não rejeita ninguém. Ele não nos rejeitou. Não rejeitou homens que vieram para ele, pecadores. Voltando aqui para o próprio Pedro, né? Pedro é uma pessoa que podia ser muito rejeitada por Jesus. Jesus não rejeitou. Mateus, entre o capítulo 16 e o capítulo 18, deixa eu rapidamente olhar aqui. Deixe-me ver. Capítulo 16. Capítulo 16. Com Pedro. Usando Pedro aqui para ver como que Jesus poderia rejeitá-lo, mas o Senhor Jesus sempre, nesse ato de compaixão, cuidando. Eu não estou pesando em cima do Pedro não, tá? É só um personagem para trazer ilustração de que ele realmente não rejeita ninguém. Abriu aí em Mateus capítulo 16? Olha comigo aqui. A partir do verso 13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palmas para Pedro. Parabéns, Pedro. Verso 17. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo bem até aqui, né? E diz mais, eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contasse que ele era o Cristo. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário, agora presta atenção, que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Agora dá uma olhada no que Pedro vai apontar aqui. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo. Olha, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço,
pois não pensam nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Não podia mandar o Pedro picar a mula, falando no português bem claro nosso, porque ele chega a dizer: para trás de mim, Satanás, quer impedir que eu chegue à cruz e pague o preço do pecado da humanidade caída? Vai embora. No entanto, Pedro é restaurado. Jesus não rejeita ninguém. Ele não rejeita pessoas duras como nós. Ele não rejeita pessoas do mundo, de qualquer ordem que seja. Mas um detalhe: todos os que chegam diante de Jesus e têm uma experiência de purificação, jamais permanecerão lameados no pecado. Serão impactados e transformados. Já vai logo avisando para aquele parente, amigo ou quem quer que seja. Na hora que Jesus entrar no teu coração e que você se permitir, se prepara para ser uma nova criação. Pode falar profeticamente sobre a vida das pessoas. Não tenha medo não, né? Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Esse Jesus é o surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. Para terminar aqui nessa noite e trazendo aqui para os nossos dias, nós vivemos um tempo confuso e violento. Você concorda? Que o tempo nosso é de confusão e de violência. Confusão de todas as ordens, né? Na fé, no comportamento humano, né? E o que a gente vê também é que o ser humano luta para se impor sobre Deus, numa tentativa frustrada de mudar o que nós recebemos de ensino do Senhor. De modo muito sutil, é isso que tem acontecido. O ser humano quer estar acima de Deus. Muitas vezes quer dar um sim que Deus já disse que é não. Mas não rola, né? E nesse contexto, nós somos então desafiados a sermos semelhantes ao Jesus da Bíblia. É esse que nós lemos aqui do capítulo 8, dos versos de 1 a 4. Né? E como que nos desafia a ser semelhante ao Jesus da Bíblia? Em nos movermos nesse amor puro. Porque o leproso podia receber uma pedrada, mas de Jesus recebeu o toque e a palavra de cura. Compaixão. Cura para a alma. É certo, nós não temos poder de curar ninguém. Nenhum de nós tem poder de curar. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus na cura do outro. Orando, escutando. Glória a Deus por isso. Amém? Dá ouvidos àqueles que precisam ser ouvidos. Ouvir da dor do outro. Bem, nós nos assemelhamos a Jesus quando olhamos a forma como ele tratou o leproso. Né? E lembrando que esse Jesus da Bíblia, ele pode ouvir o nosso clamor e pode nos transformar, purificando o nosso coração e nos fortalecendo para uma vida boa e plena. Eu quero esse Jesus da Bíblia para a minha vida. E você? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, um leproso não foi rejeitado pelo Senhor. E a tua palavra foi de purificação. O Senhor deu ouvidos, o Senhor deu visibilidade àquele homem, mudou a história dele. O Senhor o purificou, perdoou-lhe pecados. O Senhor de fato não rejeita ninguém. Ajuda-nos a alinhar o nosso comportamento ao seu, Senhor Jesus. Como igreja, corpo de Cristo, como povo santo do Senhor, nós oramos no precioso e santo nome do nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Vou pedir ao missionário Carlos que coloque o último hino que está lá na lista de... E vamos ficar em pé e vamos adorar o nome de Jesus. Amém. Depois... Nome precioso, hino do cantor cristão. Olha só. Levanto contigo o nome de Jesus o Salvador. Este
Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Com alegria. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E na esperança de dias melhores, Senhor, nós oramos e intercedemos pelos nossos irmãos que enfrentam duras enfermidades. Nós clamamos para que recebam cura. Oramos também por consolo e provisão aos sobreviventes em lugares de tragédias. Oramos, Deus, pelas famílias que estão sendo atacadas por forças espirituais do reino das trevas. Nós oramos, Senhor, pelo trabalho dos irmãos, pelo sustento, pelos empresários, pelos trabalhadores, Deus, pela economia do nosso país. Nós oramos também, Deus, pela Tua igreja e pela Ibajade, para que ela prospere, que os ministérios dessa casa possam ser fortalecidos, possam ser instrumento de compartilhar esse evangelho, que é o poder de Deus. Ajuda-nos a mostrar o surpreendente Jesus da Bíblia, Senhor, que salva o homem pecador, que consola corações aflitos, que transforma vidas, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós terminamos a transmissão aqui, os irmãos podem se assentar.